139 coloca o seguinte pra gente. Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Então existe aqui um dispositivo nessa câmara que ele basicamente altera a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Então ao final de cada 1 minuto você tem aqui a alteração da temperatura em graus Celsius associado a esse líquido. Nessa câmara existem 2 visores. O primeiro, indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto. O segundo, indicando a temperatura do líquido da câmara naquele instante. Presta bastante atenção, porque a questão me disse 2 informações distintas. Existem 2 visores. O primeiro visor, ele é responsável por indicar o quanto a temperatura do líquido tem que ser diminuída, ou seja, o quanto que você vai reduzir na temperatura do líquido ao final de 1 minuto. O segundo visor, ele já tem outro papel. O segundo visor, ele só indica a temperatura naquele momento. Então, o primeiro visor, ele mostra o quanto que a temperatura do líquido tem que decair ao final de cada minuto, o quanto que você tem que reduzir na temperatura do líquido ao final de cada minuto. E o segundo visor, ele indica a temperatura naquele instante. Ele só indica exatamente o quanto que o líquido tem de temperatura em graus Celsius naquele momento. Vamos lá. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido, a temperatura de 30 graus Celsius, foi colocado em seu interior. Show de bola. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. O que significa? Significa que, veja bem, num primeiro momento, o meu líquido ele tinha 30 graus Celsius. Só que o primeiro visor indicava 1,4 graus Celsius. O que esse primeiro visor indica mesmo? Ele indica o quanto que a temperatura tem que diminuir a cada 1 minuto. Então, num primeiro momento, a cada 1 minuto, essa temperatura de 30 graus Celsius vai diminuir, vai ser reduzida em 1,4 graus Celsius. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor de mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Então, pera lá. Eu deixei esse primeiro visor com essa temperatura de 1,4 graus Celsius por 5 minutos, porque ele coloca aqui, né? No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura. Mas aí eu quero que você pense o seguinte, vamos imaginar aqui a estrutura do nosso líquido, tá? Imagine que eu tenho aqui o líquido, inicialmente, numa temperatura de 30 graus Celsius, que é a temperatura inicial do líquido. Vão se passar 5 minutos. Quando se passarem 5 minutos, qual vai ser a temperatura final desse nosso líquido que estava inicialmente a 30 graus Celsius? É só você pensar. Num primeiro momento, o primeiro visor, que é o que indica o quanto que a temperatura tem que diminuir, estava indicando 1,4 graus Celsius. Então quer dizer que a cada 1 minuto, eu tô tirando da temperatura desse líquido, quanto? 1,4 graus Celsius. Só que eu tive quantos minutos nesse nosso intervalo de 5 minutos? 5 minutos. Então eu pego 1,4 graus Celsius, multiplico por 5, porque a cada 1 minuto diminui 1,4 graus Celsius. Fazendo essa nossa multiplicação, a gente vai ter aqui, ó, 1,4 vezes 5. Isso aqui vai dar pra gente um resultado igual a 7. Beleza? Um resultado igual a 7. E, Vini, 7 o quê? 7 graus Celsius. Mas esse 7 graus Celsius indica o quanto que a temperatura vai ter diminuído. Então, no primeiro minuto, menos 1,4. No segundo, menos 1,4. No terceiro, menos 1,4, né? A cada 1 minuto diminui 1,4 graus Celsius. Então, se antes a temperatura valia pra gente 30 graus Celsius, quanto que a temperatura vai valer agora nesse momento? Cara, a temperatura agora vai valer 23 graus Celsius. Era 30, diminui 7 graus Celsius, passou a ser 23 graus Celsius. Beleza? Show de bola. Isso aqui nessa nossa primeira redução de temperatura. Só que aí a questão disse o seguinte, né? Depois desses 5 minutos, o valor de mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Então, o que significa? Significa que agora, ó, desse período em que a temperatura está de 23 graus Celsius em diante, quanto que vai estar indicando no primeiro visor? O primeiro visor vai estar indicando 0,9 graus Celsius. 0,9 graus Celsius. Pô, Vini, por que 0,9 graus Celsius? Agora tu tem que tomar bastante cuidado com o português aqui da nossa equação. Ele falou que a temperatura de mudança que estava no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Ele não diminuiu para 0,5 graus Celsius. Ele foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Então, se eu tinha 1,4 graus Celsius como sendo a indicação do primeiro visor, e eu diminuí em 0,5 graus Celsius, é porque eu reduzi 0,5 graus Celsius dessa temperatura inicial de 1,4. 1,4 menos 0,5 é 0,9 graus Celsius. Então agora a gente já teve aqui essa nossa alteração prévia. Maravilha. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius em relação à última marcação. Então, olha lá, ao final de 15 minutos do início do teste. O que isso significa? Significa que, cara,
já tinham se passado 5 minutos aqui. Agora vão se passar mais 10 minutos. Vão se passar mais 10 minutos. Pô, Vini, por que vão se passar mais 10 minutos? Até o momento em que eu faça uma nova alteração no primeiro visor. Porque ele falou que a próxima alteração no primeiro visor é após 15 minutos do início do teste. A primeira alteração tinha sido quando? Tinha sido após 5 minutos do início do teste. A segunda alteração vai ser quando? Vai ser quando você tiver 15 minutos do início do teste. Então, já tinha passado 5 minutos aqui, passou mais 10 minutos aqui. Então, ao todo, já se passaram 15 minutos desde o início do teste. E aí, aqui, a gente vai mudar de novo o primeiro visor. Mas, cara, antes de eu realizar essa segunda mudança no primeiro visor, a temperatura do líquido vai reduzir mais uma quantidade. Vai reduzir quanto? Cara, vai reduzir, olha aqui, vai reduzir 9 graus Celsius. 9 graus Celsius. Essa vai ser a redução na temperatura do líquido. Como que eu tenho certeza disso? É só você pensar. Nesse período aqui de 10 minutos, que surgem depois dos 5 minutos iniciais, eu tenho uma redução de 0,9 graus Celsius para cada 1 minuto. Só que são 10 minutos. Então eu pego 0,9 graus Celsius e multiplico por 10 para saber a redução total. Então eu vou reduzir nesse intervalo aqui 9 graus Celsius na temperatura do líquido. Só que, veja, reduzindo 9 graus Celsius na temperatura do líquido, o que vai acontecer? Eu vou ter 23 graus Celsius menos 9 graus Celsius. Isso aqui pra gente é 20 menos 6, ou seja, 20 menos 6 resulta em 14 graus Celsius, tá bom? 14 graus Celsius. Então, essa vai ser a temperatura do líquido após 15 minutos do início do teste. Após 15 minutos do início do teste. Perfeito. Agora, perceba bem, após 15 minutos do início do teste, então ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 graus Celsius em relação à última marcação. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer um novo ajuste aqui na temperatura que está sendo indicada no visor. Só que esse meu ajuste agora ele vai ser de quanto? Ele vai ser tal que eu vou diminuir na temperatura 1,2 graus Celsius por minuto. Pô, Vini, como que tu sabe que é 1,2 graus Celsius por minuto? É só você pensar. Quando eu tava aqui, ó, nesse intervalo de 10 minutos, o primeiro visor estava indicando o quê? 0,9 graus Celsius. Então, a gente reduzia 0,9 graus Celsius a cada 1 minuto. Só que agora, eu vou fazer um ajuste. Eu vou aumentar a temperatura no primeiro visor em 0,3 graus Celsius. Se eu vou aumentar o nosso 0,9 graus Celsius em 0,3 graus Celsius, é porque a temperatura aqui agora de redução vai ser de 1,2, né? 0,9 mais 0,3, que é o aumento, gera 1,2 graus Celsius. Então, agora, dos 15 minutos para frente, dos 15 minutos em diante, eu vou reduzir 1,2 graus Celsius por minuto. Agora, vamos lá. Ele diz, então, o seguinte. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja de 0 graus Celsius. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Cara, então depois de 25 minutos do início do teste, eu vou fazer um novo ajuste na temperatura do primeiro visor. Isso significa que, veja bem, depois de mais 10 minutos aqui, ó, depois de mais 10 minutos aqui, a temperatura do líquido vai ser outra. Não vai ser mais 14 graus Celsius. E aí eu vou fazer mais um ajuste na temperatura do visor. Vou fazer mais um ajuste. E esse outro ajuste é feito para quê? É feito para que a temperatura final do líquido seja de 0 graus Celsius. Seja de 0 graus Celsius. Essa é a ideia por trás da nossa questão. É só você pensar. Imagina comigo. O que tem que acontecer para que isso aqui, né, se suceda dessa maneira? A questão disse, a temperatura final do líquido tem que ser de 0 graus Celsius ao final de 30 minutos. Ao final de 30 minutos. Então, no final de tudo, a temperatura tem que ser 0 graus Celsius. Significa que, agora pensa comigo, 5 minutos aqui, mais 10 minutos aqui, mais 10 minutos aqui, mais 5 minutos aqui, isso aqui totaliza o quê? Totalizam os 30 graus Celsius, né? Totaliza o tempo total que a gente tem que ter aqui para a temperatura final ser de 0 graus Celsius. Só que tem um ajuste que a questão disse que vai ser feito após 25 minutos do início do teste. Quando que vai ser feito esse ajuste? Vai ser feito exatamente aqui, ó. Exatamente nessa minha marcação aqui. Depois de 5 minutos do início do teste, teve um ajuste. Eu mudei. Depois de 10 minutos, depois de, na verdade, 15 minutos, né? 15 minutos do início do teste, então 5 mais 10, teve outro ajuste. Eu mudei. Aí depois de 25 minutos do início do teste, então 5 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, né? 5 mais 10 mais 10, 25 minutos, teve outro ajuste. Quanto que vale a temperatura do líquido? Bem aqui, ó. Depois de 25 minutos do início do teste. Cara, essa temperatura vai ser igual a... Vou colocar... Cara, dá pra colocar direto isso aqui, né? Vai ser igual a 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. Pô, Vini, como que tu sabe isso? Porque dessa região aqui até essa região aqui, ó, nesse intervalo de 10 minutos, a temperatura estava reduzindo 1,2 graus Celsius por minuto. Se estava reduzindo 1,2 graus Celsius por minuto, quanto que teve de redução ao todo? 12 graus Celsius.
É só você pegar 1,2 graus Celsius e multiplicar por 10. Se você faz isso, você tem aqui, ó, 12 graus Celsius. Essa foi a redução total. Só que a temperatura era de 14 graus Celsius. Se eu pego 14 e tiro 12, né? Tiro 12 graus Celsius disso daqui, sobra o quê? Sobra 2 graus Celsius pra gente. Show de bola. Agora sim, é dessa maneira que a gente vai ter essa temperatura de 2 graus Celsius passando para um valor de 0 graus Celsius nesse intervalo de 5 minutos, para totalizarem aqui, né, os 30 minutos finais que a gente precisa ter. Aí a questão está perguntando o seguinte: que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Então, qual que vai ser a alteração que eu vou ter que fazer aqui no nosso primeiro visor nesse período de 25 minutos após o início do teste? Ou seja, nesse instante aqui, né? Qual que vai ser a mudança no primeiro visor? Olha, você tem que lembrar o seguinte: o primeiro visor, antes de eu fazer essa mudança, estava indicando o quê? Cara, o primeiro visor, ele estava indicando menos 1,2 graus Celsius por minuto, né? Menos 1,2 graus Celsius por minuto. Essa era a indicação do primeiro visor antes de eu fazer essa mudança que vai acontecer bem aqui, né? Nos 5 minutos finais. Agora, você tem que pensar o seguinte: qual que vai ser a taxa de diminuição da temperatura nesse período de 5 minutos finais? Cara, se você parar para analisar, eu vou diminuir 2 graus Celsius em um intervalo de 5 minutos. Por que eu vou diminuir 2 graus Celsius em um intervalo de 5 minutos? Porque a temperatura inicial era 2 graus Celsius, a final é 0 graus Celsius. E isso tem que acontecer, essa redução tem que acontecer em 5 minutos. Então, para descobrir a taxa de diminuição, né, quantos graus Celsius eu diminuo em um intervalo de tempo, é só pegar a variação da temperatura dividido pelo tempo que levou para a temperatura variar isso. Então, isso aqui vai dar pra gente, ó, 2 dividido por 5, que é 0,4 graus Celsius, 0,4 graus Celsius por minuto. 2 dividido por 5 é 0,4. A gente tá dividindo, né, graus Celsius por minuto. Então, fica aqui, ó, graus Celsius por minuto. A taxa anteriormente era de quanto? A taxa anteriormente, veja bem, era de 1,2 graus Celsius. Agora a taxa passou a ser de quanto? De 0,4 graus Celsius. Quer dizer que eu diminuí a minha taxa. Eu diminuí ela em quanto? Em 0,8 graus Celsius. Logo, qual que vai ser a melhor opção pra gente nessa questão? Vai ser a letra D. Eu preciso diminuir 0,8 graus Celsius no primeiro visor. Porque antes dessa última mudança, o visor, esse primeiro visor, indicava 1,2 graus Celsius. Essa era a quantidade de temperatura que diminuía por minuto. Agora, depois dessa última alteração, o primeiro visor passa a indicar 0,4 graus Celsius. Mas para o primeiro visor sair de 1,2 graus Celsius e chegar em 0,4 graus Celsius, eu tenho que diminuir a indicação do primeiro visor em 0,8 graus Celsius. Maravilha? É uma questão que tu tem que fazer por etapas. Se tu lê o texto de uma vez e já vai querendo resolver misturando todas as informações que ele te deu, você vai demorar muito para resolver ela. Eu, particularmente, não acho que seja uma questão difícil. É uma questão de nível médio porque ela dá trabalho. Ela não é uma questão difícil, ela é uma questão trabalhosa. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.